Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, gente, ao vivaço, o Papo Calcinha está no ar, Wesley. Olá, bom dia. Parece que você tá meio perdido. Eu tô aqui regularizando, fazendo as coisas, os ajustes. Verônica. Bom dia, Penélope charmosa. Com certeza, vocês sentiram minha falta aqui. Demais. Não, mas tá muito Aí hoje eu combinado, vim tá assim, muito cor de bonita. rosa. Nossa, você tá um charme. Penélope charmosa, não tá mesmo? Ela tá toda coloridinha, arrumadinha. Eu sou chique, né, bem? Não, e o bom é que ela é modesta, né? Uai, Denise, tô te entendendo não, Eu também amiga. não, gente. Denise, bom dia. Bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora. Ah, não, ela tira tanta onda com a gente. Que a hora que eu cheguei, eu fui abraçar ela e falei assim: achei que você não vinha. Não, isso. Eu também faço parte dessa bancada, Sabe o que é? Verônica. Tá pegando os costumes do esposo Não, dela. mas Meu Deus. minha mãe fala assim que a gente fica parecendo com o marido da gente. É igualzinho. Denise vulgo Gustavo Martins. Hoje eu já nem trouxe. Falei, ó, você vai ficar com o neném em casa. Porque quando você vai, você quer roubar a cena, você quer falar mais que eu. Ele tira só o seu brilho. Então você me deixa. Ele chega aqui, ele manda em nós tudo. Não, vocês pensam que eu sofro em casa. Denise, hoje você trouxe um papo super interessante. Nós vamos abordar um tema muito interessante. Você vai falar pra gente passo a passo dessa oncologia do paciente oncológico, é isso? Isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada, né, do paciente oncológico, que passa aí desde o diagnóstico, né, elaboração do tratamento, né, quais são os tipos de tratamento que a gente tem, né, falar um pouquinho desse acompanhamento, né, dos principais sintomas aí para o pessoal de casa se ligar, né, quais são os comportamentos que a gente tem que adquirir para tentar minimizar, né, a chance de desenvolver um câncer aí. E aí dá umas dicas também pro paciente que tá passando por isso, que tá ouvindo a gente, de como ele vai, né, atravessar esse tratamento aí de uma forma mais tranquila. Ô, Denise, então fala pra mim aqui, só pra gente iniciar, você é coordenadora da parte de quimioterapia. Isso, na É clínica isso? que eu trabalho, eu sou responsável, né, técnica na área da enfermagem. E aí, eu trabalho na Oncolive, né? Aham. E aí, já tem 8 anos. Vão fazer agora 8 anos, agora em maio, que eu trabalho nessa área. E assim, eu fui muito feliz, assim. Porque o trabalho que a gente faz lá, ele vai muito além de só fazer quimioterapia, né? Porque não é só administrar o medicamento, né? A gente faz um trabalho, assim, de educar tanto o paciente quanto a família, né? Porque é muito importante. O que a gente faz lá é muito importante, mas o que o paciente faz em casa também é muito importante, né? Então, uma união do que a gente faz na clínica e o cuidado que o paciente tem em casa. E eu acho muito bacana a gente aproveitar essas oportunidades de vir falar. Porque as pessoas que estão ouvindo, né? Se elas não têm, se não estão passando, elas podem conhecer alguém que está enfrentando isso, né? Mesmo. Então, eu acho que a gente tem que tentar minimizar as informações muito erradas que tem. A gente ainda tem muito mito, muito tabu, muita desinformação. Então, eu acho que vai ser bacana para os ouvintes, assim, vai acrescentar bastante. Eu sei que você tá abrindo a boca. Ô, Denise, é tão importante você vir falar, até como nós estávamos falando aqui no intervalo, o paciente hoje ele tem a ferramenta que chama Google. Né? A internet, às vezes, uma hora que ela é muito boa, ela é muito ruim, né? Não é verdade? Sim. Qualquer coisa, porque às vezes o paciente tá sentindo alguma coisa, ele vai ali no médico, né? Fala assim, olha, você tem que averiguar, você tá, né? Às vezes tá cometido disso, mas não sabe o grau da doença, não sabe o que ele tem que passar. Ele joga já ali no Google direto, ele já tem, assim, um parecer ali, né? Ele já acha que, ou às vezes ele tá padecendo, ele tá falecendo, né? Ou então, eu quero que você conte até uns exemplos aqui pra gente agora. Às vezes, eu vou ter que passar por isso, ele já se adianta. Às vezes ele nem tem que passar por aquele procedimento. Você me contou uma história aqui no intervalo que eu achei interessante. Assim, que a gente percebe, assim, questão do Google, que ele realmente tem muita informação boa na internet, só que tem muita informação errada, né? Hoje em dia, a internet não tem muito filtro. Aí, recentemente, uma paciente, ela foi começar o ciclo de quimioterapia dela, né? E aí, uma vizinha tinha falado pra ela, né, que era pra ela rapar a cabeça, porque o cabelo dela ia cair, né? Então, a gente ainda tem aquele pensamento que, por exemplo, todo o tratamento, né, oncológico, toda a quimioterapia causa queda de cabelo. A paciente quase
rapou a cabeça, porque a vizinha falou que ela ia ficar sem cabelo, que ia cair tudo. Só que quando ela chegou lá, quando eu fui falar sobre os efeitos colaterais, né? Que a gente tem ali uma primeira consulta, a gente passa, né? Quais são os efeitos esperados, né? O que não é normal sentir. Aí eu falei pra ela, não, mas esse protocolo não causa queda de cabelo, assim. Ela quase caiu pra trás. Olha aí, ela porque já ela ia falou assim, fazer eu cheguei a marcar o horário na cabeleireira que eu ia raspar minha cabeça. Ela ia raspar a cabeça sem precisão, porque aquela química que ela fazia não cai queda de cabelo, não cai o cabelo. Então a gente tem que prestar atenção, assim. Eu falo, assim, essa questão de vir aqui falar, porque você pensa, mas nem todo mundo tá passando por isso. Mas dificilmente você não vai conhecer alguém que tá passando. E tem gente que dá muita opinião sem ter conhecimento. Então, assim, se o paciente ele vai ouvir uma opinião de uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes ele vai entrar no caminho errado. Numa depressão, então, assim, né? essa questão do Google. Eu senti uma dor aqui, vou pesquisar no Google. Pode ser uma coisa de nada, mas aí o Google pode te fala matar. Assim, você está 5, 4, 3. Sim, você já tá no final. Então, assim, a internet, ela pode ser usada em benefício, é que a pessoa tem que usar sabiamente. Porque senão, às vezes, vai te dar um caminho que vai dificultar a sua vida em vez de facilitar, né? Deixa eu te falar, mas é um trabalho árduo seu, né? Eu falo assim, é um trabalho que mexe emocionalmente. Muito, né? Não é só com o paciente, é com você também que tá ali recebendo o paciente ou liberando o paciente, né? Porque Com você certeza. pode ter resultados excelentes, mas você também pode ter resultados negativos, que vai afetar diretamente a sua vida. Eu não sei se eu trabalhava eu já trabalhei com partes, né, hipossuficientes, carecedora de saúde, e isso me afetava diretamente, porque eu pensava aquilo ali lá dentro de casa, Denise. Quando eu via meus filhos, né? Ali, às vezes, eu levava aquele problema para dentro de casa. Como é que é administrar isso? Então, quando a gente trabalha nessa área, ou qualquer área, né? Que você trabalha com paciente grave, né? Então, você chega num momento muito delicado pro paciente, né? E você não dá suporte só pro paciente, né? Você dá suporte pra família. Então, aquelas pessoas, elas estão muito envolvidas, você acaba se envolvendo, porque você tá ali diariamente. Tem químio que é 3 dias seguidos, tem químio que são 5 dias seguidos, tem químio que é de 15 em 15, tem químio que é semanal. Então, aquele paciente tá ali, você tá acompanhando de perto, o paciente conta os medos dele, né? Conta os sonhos, as vontades. E a gente acaba contando, a gente se envolve. Só que eu acho que se envolver com os pacientes não é algo ruim, né? Eu acho que não tem como você tá ali lidando com o sofrimento e, de certa forma, você, né, não ter empatia por aquilo, não ter compaixão. Então, acaba que a gente faz amizades ali dentro. Eu tenho pacientes que são amigos meus agora, né? Então, a gente sabe que a maioria dos pacientes, eles saem bem, né? Terminam, concluem o tratamento. Só que existem, infelizmente, né, alguns casos que, às vezes, já descobriram com a doença muito avançada e esses pacientes acabam, né, indo embora, falecendo e tudo. A gente fica muito sentido, né? Porque você cria um vínculo, não cria? Principalmente quando... essa questão de fazer amizades, independente se seja no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, existem pessoas que você tem você liga, né? É uma conexão uma diferente, conexão, não é? afeto, Isso acontece né? também, então acaba que você se apega mais a alguns, né? Às vezes você convive mais com alguns então, assim, existem percas que doem muito, né? Recentemente, eu perdi uma paciente que era uma grande amiga minha. E não foi fácil, foi muito difícil. Só que, assim, o que fica na minha memória foi tudo que ela me ensinou durante toda essa jornada, sabe? Porque você vê que o que eles passam não é fácil. Enfrentar qualquer doença não é fácil, né? Só que o ensinamento que eles passam é muito grande, né? Até porque a gente reclama de tudo, Sim, não é, então assim, Denise? o que eu guardo, o que eu tiro pra mim são os bons ensinamentos, as boas lições, assim, que eles deixam, né? Então, todo mundo, eu falo pros pacientes quando eles estão terminando o tratamento, todo mundo que passa lá, deixa um pouquinho, né? E da mesma forma que todo mundo que passa, a gente deixa um pouquinho da gente com eles também. E você pode tem um parar que eu já tô trabalho. querendo chorar. Eu já enchi o olho d'água aqui. Não, o quê? Não, o quê? Dá licença, Você viu aí a Verônica. diretora falando? Agora ela é diretora artística, administrativa, viu? É gerente. Ela nem deixou nós falar agora. Agora vai chegar a nossa vez. Não, calma aí que não sei o quê. Porque eu tô ficando emocionada. Dá licença, deixa eu entrar no intervalo e eu já volto, por favor. Tá bom, vai retocar a maquiagem. Morrou aqui. Fiquem ligados que nós estamos aqui com a Denise falando hoje passo a passo desse tratamento oncológico aí, né, gente? Ela que realiza um trabalho fantástico
fantástico, né? Tá falando dessas nuances aí, o que você deve acreditar, o que não, né? Espera chegar, né? Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando, gente, direcione, né? Espera, fale com alguém que realmente é capacitado para você tomar algumas medidas. A Denise está te contando aqui como ajudar os outros, né? Como se ajudar e ajudar os outros. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Papo Calcinha. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje nós estamos aqui com a Denise, gente. Ela tá falando um pouco pra gente sobre tratamento oncológico. Ela tá falando pra gente o passo a passo, como administrar esse tratamento, como orientar o paciente, como orientar aquele amigo que você tem, aquele familiar que você tem, da melhor forma possível. O bloco agora é da Verônica, né? Desse carnaval. Então, Denise, porque a gente vê que muitos pacientes que vai fazer não só a quimioterapia, mas a radioterapia, eles também têm uma visão muito diferente, né? Porque eles pensam que eles vão ficar impossibilitados de trabalhar, que eles vão ter muito náuseas e enjoos, que eles vão ter que rapar o cabelo, que vai perder esse cabelo. Então, nem sempre é assim. Não, nem sempre. Eu posso complementar a sua pergunta? Você fala a diferença pra gente, porque muita gente nem sabe, né, Verônica? Isso, a diferença de rádio pra químio, Sim. né? É o que a gente vê que o paciente já chega, né, achando assim. Por exemplo, eu vou te falar pela minha experiência. A área oncológica é uma área muito específica, né? Então, quando eu mesmo fiz faculdade, a gente viu muito pouco sobre isso, né? Então, eu só fui ter mais entendimento quando, de fato, eu entrei, estudei e fui trabalhar nessa área. Então, a minha visão, antes de trabalhar, era que eu chegava numa sala de quimioterapia, tava aquele paciente, todo mundo sem cabelinho, né? E aí, tomando medicamento e vomitando e passando mal. Então, é isso que a gente cria na cabeça. Só que, na verdade, não é isso que a gente vê. Eu vou te falar, assim, pouquíssimas vezes. Não tô falando mentira, pessoal. Tô falando verdade. Em 8 anos que eu trabalho, né, nessa área, pouquíssimas vezes, eu acho lá, conta nessa mão, quantas vezes eu vi um paciente vomitar, gente. Então, assim, isso é muito raro. Hoje em dia a gente tem... Hoje não tem esse Não, a gente efeito tem um assim, monte de medicamentos que a gente faz antes de iniciar a quimioterapia para minimizar esses efeitos, para o paciente não sentir enjoo, não ter náusea. Então, tem muitos pacientes que passam por todo o tratamento sem ter esse efeito colateral. Claro que existem alguns efeitos colaterais. Cada medicamento tem os principais efeitos colaterais. Só que hoje tem muita coisa que a gente pode fazer pra, né, quando a gente não consegue tirar totalmente o efeito, a gente minimiza ele, né? Então, assim, hoje a gente tem várias modalidades terapêuticas, né? A gente tem a cirurgia oncológica, né? Que aí o paciente ele tem uma retirada desse tumor, às vezes uma margem de segurança. Aí, mas lembrando, tá? Nem todo paciente ele tem que fazer químio, nem todo paciente precisa fazer cirurgia, nem todo paciente precisa fazer rádio, tá? Então, cada tipo de câncer é um protocolo diferente, tá? Então, E ele já chega pra você com esse protocolo, Denise? Sim, eu trabalho, né, com oncologista lá, né, com o meu patrão. Então, assim, quando a gente pensa no diagnóstico, tá, uma pessoa ela tá sentindo algum sinal, algum sintoma, algum desconforto, ele procura um clínico geral. O clínico geral pede uma bateria de exames, né? E aí ele vê que tem algumas coisas, né, que estão erradas, né? Esse exame tá alterado. Vamos investigar mais a fundo. Aí normalmente a gente descobre mais pelos exames de imagem, né? Às vezes uma tomografia, às vezes um raio-x, né? Claro que os exames laboratoriais eles ajudam muito porque tem marcadores tumorais. Só que quando o paciente ele sente um primeiro sintoma, você já não vai pensar nisso, né? Então, normalmente, aí a gente faz algum exame de imagem, aí a gente vê e descobre um tumor, né? Por exemplo, no caso da mamografia, a gente faz a mamografia, a gente vê um nódulo, né? Lá já fala o BIRADS, né? Qual que é, se a gente tem suspeita de se é maligno ou não. Aí a gente pede a biópsia, com o resultado da biópsia encaminha para o oncologista, né? Porque a gente já sabe que de fato é um câncer, né? Então, o que acontece é que às vezes o médico encaminha para o doutor, né? Para o oncologista, para fazer esse diagnóstico mais a fundo, porque ele já suspeita que seja câncer. Mas às vezes ele vai preferir encaminhar para o oncologista para ele fazer de fato o diagnóstico, ou às vezes o paciente ele já chega com esse diagnóstico, né? Então, quando ele chega com o diagnóstico, o doutor, né, o oncologista, ele vai pedir às vezes alguns outros exames para fazer o estadiamento da doença, para ver se essa doença é uma doença inicial, para ver se é uma doença que está metastática, né? Então, depois de toda essa avaliação, a gente vai definir o protocolo terapêutico, né? Então tem todo um processo não. antes dessa condução terapêutica. É claro que quando a gente tem o resultado da biópsia, que é o mais importante pra gente definir qual é o tipo de câncer, aí a gente já pode iniciar o protocolo terapêutico.
E aí, esses exames de estadiamento, eles podem, porque demoram a ficar Pode ser prontos. depois, então a gente já pode Podem começar um ir, o paciente já tratamento vai já. começando o tratamento. Por quê? É muito importante a gente ter uma correlação, que é o momento do diagnóstico ao momento da primeira quimioterapia. Então, quanto menor foi esse intervalo, melhor o prognóstico do paciente. O prognóstico é o melhor como esse paciente vai finalizar esse tratamento, como é que vai correr o tratamento. Então, se o paciente ele inicia rápido, ele tem uma chance melhor, né, de ter cura, né, de passar melhor nesse tratamento. Então, é muito importante que o tempo seja rápido. Aí vem a diferença de você fazer um tratamento pelo SUS com um tratamento que ele é pela rede privada. Porque aí você tem o tempo. É mais rápido, né? É bem mais rápido. Aham. Infelizmente, a realidade aí que a gente vê é triste. A gente tem alguns pacientes lá que começam... Que eu trabalho na rede privada, né? Eu trabalho na rede privada, particular, a gente atende convênio. Não é pelo SUS, não fazemos atendimentos pelo SUS. Tem pacientes que iniciam com a gente, particular, porque não conseguiram em 60 dias nem a primeira consulta. Nossa, e o tratamento Sabendo um oncológico, diagnóstico já. assim, tirando o Google, ele tem que ser um tratamento Ele rápido. tem que ser rápido, Sim, né? tem que iniciar Eficaz. rápido. Sim, Aham. tem que iniciar rápido. Então, aí, através dessa biópsia e do estadiamento, né, a gente define todo o tratamento. Aí, o paciente ele pode se submeter a químio, pode precisar de uma cirurgia, pode fazer uma imunoterapia, que hoje a gente tem falado muito sobre imunoterapia, que é um tratamento totalmente diferente da químio, né? O que é a imunoterapia? A imunoterapia, ela é uma forma de tratamento mais recente, né? Que é uma forma... É claro que não são todos os tipos de câncer que tem a imunoterapia disponível, tá? São para alguns tipos de câncer. O protocolo dela é diferente, Sim, então. né? Aham. Assim, o paciente ele pode tomar químio conjugada com a imunoterapia, Aham. ou o paciente às vezes vai tomar só imunoterapia, tá? Mas assim, explicando de uma forma que os ouvintes vão conseguir entender. A imunoterapia é uma forma que você coloca o sistema imunológico do paciente para combater o câncer. Porque qual que é o problema? A célula cancerígena, ela é uma célula do seu corpo, normal. Ela era normal, sofreu uma mutação e virou uma célula de câncer. Então, seu organismo não consegue perceber que ela tá errada. Ele não diferencia. Ela passa despercebida, né? Então, por isso que seu organismo não combate ela. Porque ela reconhece ela como normal. Agora, a imunoterapia, ela sinaliza que aquilo ali não é normal. Então, seu organismo começa a trabalhar contra o câncer. Então ela vai reagindo de forma Sim, contrária. e Aham. ela é muito específica. Então, causa muito menos efeito colateral que a quimioterapia. Porque qual que é a base da quimioterapia? A quimio, ela não sabe o que é célula cancerígena e ela não sabe o que é célula normal. Ela combate o que tá proliferando rápido. Então, por isso que existem os efeitos colaterais. Porque as células de revestimento, pele, cabelo, as de mucosa do estômago, elas também proliferam rápido. Então, elas acabam sendo atingidas também junto com as células cancerígenas. Ah, então é muito diferente, né? Então, a imunoterapia, ela vai especificamente naquela célula. Isso. Aham. Então, assim, hoje em dia a gente também tem outra modalidade, que é a terapia-alvo. Porque existem algumas mutações genéticas ou algumas proteínas que algumas pessoas têm no organismo que elas ajudam a célula cancerígena a proliferar. Aí você entra com um medicamento que neutraliza isso. Então, é como se você estivesse diminuindo as formas daquele câncer aumentar. Né? Gente, que interessante. Então, graças a Deus, então, que evoluiu, Não, né? O tratamento avançou demais, né? Então, assim, essas terapias que elas são mais específicas, elas causam menos efeito colateral que a A quimioterapia. rádio é a mesma coisa da quimio ou não? A radioterapia ela é diferente, né? A quimioterapia, ela é um medicamento que a gente aplica, né? Endovenoso ou intramuscular, né? É quando o paciente fica ali naquela cadeira de repouso, Sim. de descanso, fica A ali gente por determinado funciona tempo. uma veia, faz Aham. alguns medicamentos, faz a quimioterapia. Ela é demorada, Denise? Depende. Tem químio que é rápida, que é 30 minutos. Depende da Aham. quantidade que ele precisa tomar ali, Tem não é? protocolo que o paciente toma durante 5 dias seguidos. Então, vai variar do tipo de tumor mesmo, tá? Aham. Então, tem até químio que ela é intramuscular, que ela é subcutânea, injeção. Então, tem medicamentos que são mais rápidos, mas tem medicamentos que são mais lentos, que precisam ser mais lentos mesmo, 5 dias, 6, 7 dias. Aí vai depender mesmo do tipo do câncer. Vai num soro, né? É. É aplicado
o medicamento pela veia. E aí, a rádio, ela já é um protocolo totalmente diferente. A gente não tem aqui na cidade, né? O lugar mais perto é Goiânia. O paciente, ele vai lá, o local que tem o câncer, né? Os médicos de lá, eles marcam, né? Com pontinho, né? Fazem a marcação. E aí, é disparado uma radiação. Em cima do tumor, em cima né? daquele local. E aquela radiação, né? Ela faz que a célula cancerígena morra, né? Então, já é um outro formato, uma outra forma, né? Aí tem outros efeitos colaterais, não são os mesmos da quimioterapia, né? Às vezes, dependendo do número de sessão, o paciente ele tem mais reação no local, né? Porque, assim, tem todo um preparo para o paciente fazer a radioterapia, né? Eu não vou falar com tanta propriedade, porque eu não trabalho com rádio. Né? Meu conhecimento ele já é menor sobre essa área. Mas, assim, existem todo um cuidado com a pele, uma preparação daquele local que vai ser irradiado para minimizar qualquer efeito local, né? Mas alguns pacientes, eles ficam com a pele bem irritada naquele local que foi irradiado. E aí, existem alguns efeitos colaterais que podem vir após, né? Às vezes, o paciente ele vai sentir um pouquinho de fadiga, aquele cansaço físico, né? Então, também vai depender do número de sessões de rádio. A gente fala assim que tem uma diferença bem grande da rádio e da químio, é porque a químio, ela precisa de um intervalo. O paciente, depois que ele toma a químio, ele precisa de um tempo, né, para ele se estabilizar e aí depois ele volta para fazer a nova sessão. A rádio é todos os dias, mas a rádio é coisa rápida, de 20, 30 minutos no máximo. Entendi. Então, o paciente ele pode fazer todos os dias seguidos. Então, acaba que a rádio ela é mais rápida, né? Lembrando que não é todo tipo de câncer que precisa fazer radioterapia, tá? Eu quero te perguntar, eu vou pro intervalo rapidinho e aí eu quero voltar aqui nos exames, que você começou a falar pra gente dos exames. E eu quero saber de você quais são os exames necessários e precisos para iniciar um tratamento. Tá a bom, gente já volta beleza. com muito mais informações para vocês. Fiquem ligados. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui com a Denise. Eu tô falando, já vou falar Denise Martins. Não coloquei o Martins ainda, né? Mas ele vai ficar se achando. Tem que oficializar isso, hein, Gustavo? Não, é um negócio, você já viu que os outros falam pra gente? A Bia do Maneiro. A Denise do Gustavo. A gente né? vira como se fosse propriedade dele. Verdade, é particular. Gente, mas bem, é normal. Mas essas é o características. Gustavo da Denise. Verônica do Flávio. Eu não sei esses trens, gente, não é? É mesmo, né? Olha, galera, nós estamos aqui num papo super interessante, um papo super sério. A Denise está falando pra gente aqui sobre esses protocolos de tratamento aí, ó, pra quem está cometido de câncer. Graças a Deus, ninguém aqui tem, mas se tiver, é bom você ficar atento, né? Se você conhece alguém que tem, é pra você ajudar, né, gente? Pra você dar um suporte. É extremamente importante o que ela tá falando hoje, muito relevante. Você tem pergunta, não é, Wesley? Ô, Denise, fala pra gente, quais, assim, hoje, os exames que consegue detectar o câncer? Porque a gente fala ali, o PSA tem aquele exame de sangue, mas ele não é pra todo tipo de câncer. E quais que são os outros tipos de exame que a pessoa consegue ali ter uma certeza? E também, né, os tipos de câncer hoje, que tá mais, que hoje tem mais no Brasil. Predominantes no Brasil, né? Eu vou começar falando um pouquinho, que aí eu acho que vai ter um sentido melhor se a gente começar falando quais são os principais tipos, né? E aí depois a gente vai relacionar aí, eu vou pegar esses principais tipos e vou falar um pouquinho sobre os sinais que eles dão. E aí a gente pode complementar com os exames, né, que vão auxiliar nesse diagnóstico. Hoje no Brasil, os mais prevalentes, né? O ranking ali dos 5+, o primeiro é o câncer de pele não melanoma. É o que mais acomete mesmo, a incidência é bem grande. Mas é porque quando a gente fala em câncer de pele, pouquíssimas pessoas hoje em dia têm esse cuidado com a pele. Pouquíssimas pessoas passam protetor solar. Então, por isso que acontece muito. Minha avó teve câncer de pele. Então, assim, o pessoal antigamente, né, vinha de um trabalho braçal, né? De ficar horas e horas, né, exposto ao sol, com pouquíssima proteção. E aí, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas, assim, melhorou bastante. As pessoas estão procurando mais cuidar da pele, mas ainda é uma grande minoria. Eu falo isso porque quando o paciente chega na clínica, que aí todo o paciente que está fazendo tratamento oncológico, ele precisa cuidar da pele, porque a pele fica muito sensível, e passar protetor solar. A maioria não passa.
E assim, as pessoas não dão muito valor ao câncer de pele, Não, né, Denise? mas assim… Acha que é uma muito… coisinha leve, né? Não é tão sempre. sério. Nem sempre, porque assim, o câncer de pele não melanoma, na maioria das vezes, ele vai precisar de cirurgia, né? Então, na maioria das vezes, não precisa fazer quimioterapia. Então, eles minimizam isso como, não precisa de quimioterapia, então é uma coisa simples de resolver, né? Só que aí, o que acontece? Dependendo do tamanho, a extensão, você precisa tirar uma margem, você precisa fazer retalho, né? Então, a pessoa fica ali com uma cicatriz muito grande, né? Então, existe um outro câncer, né? Que é o melanoma, que ele é mais grave. Esse, normalmente, quando se descobre, ele já tá metastático. E ele tem uma projeção, ele é mais difícil, né? Ele é um tratamento mais prolongado e existe uma mortalidade bem alta. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar para a pele, cuidar. Qualquer manchinha diferente, irregular, que cresce, sensível, com despigmentação, uma cor diferente. Então, a gente precisa procurar ajuda se tiver qualquer manchinha estranha, né? Então, a gente tem que se olhar, tem que se conhecer, né? Então, você tá vendo que você tem uma manchinha que não tava naquele lugar, ou aquela manchinha aumentou. Então, a gente tem que procurar um dermatologista, né? E tem que se ligar. A doutora Carla até esteve aqui com a gente, a doutora Carla Fonseca, e ela falou da importância de verificar, de nós olharmos no espelho e realmente ver essas manchinhas que você tá falando aí. Eu tenho muitas pintas, né? Eu tô sempre monitorando as minhas pintas. E ela falou até de quantidade de pintas. É um mapeamento, né? de pintas. Isso. A gente tem que ficar de olho. O segundo é o câncer de mama, né? Que ele é no cenário feminino, né? Claro. Claro que também existe o câncer de mama masculino, só que ele é bem mais raro do que nos casos de mulheres, né? Hoje ele tá ali no segundo lugar e ele tem uma incidência muito alta e, infelizmente, a gente tá passando por um momento que… Recentemente, eu acho que faz mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, a ANS, ela tá querendo mudar, ela abriu uma consulta pública para mudar a periodicidade dos exames de mamografia, né? Hoje, na rede privada, né, a gente tem orientação de pacientes acima dos 40 anos, né, realizar a mamografia anualmente, né? E a ANS queria trocar, né, mudar para a idade mínima de 50 anos. Então, a mamografia seria feita anualmente só após os 50 anos. E mudou muito o perfil da paciente com câncer de mama. Antigamente, era assim, pacientes com 60, 70 anos tinham câncer de mama. Hoje em dia, é rotineiro pegar paciente com 25, 30 anos. Mesmo? Mas é muito jovem, né? Sim. Então, mudou muito o perfil, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a incidência nas pacientes mais novas está acontecendo. E a mortalidade aumenta nessa população ali de 20 a 40 anos. Então, quando ela abriu, a ANS abriu essa consulta pública para ser estudado isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia do Câncer caiu em cima. Aí começou uma movimentação, né, nas redes sociais para barrar essa mudança. Porque se fizer isso, a gente vai entrar num cenário horrível. Né? Porque quando você começou a falar, eu pensei que eles iam fazer essa… Ia diminuir, né? A idade. Começar com 30, né? Aumentar. Agora aumentar. Aumentou. E assim, 40% dos casos de câncer de mama, ele acontece com mulheres menores de 50 anos, né? Então, assim… Eu acredito que isso não vai acontecer, porque houve uma mobilização muito grande, né? Dos representantes da saúde, da população em geral. Eu acredito que não vai acontecer. Mas aí, e pior ainda, eles queriam que fosse feito por biênio, a cada 2 anos. E a gente sabe que 2 anos, né? É tanto tempo para acontecer. Um tumor que ele tem uma carga proliferativa rápida em 2 anos, gente. Não pode de forma nenhuma, gente. Assim… E assim, o problema que a gente enfrenta hoje em dia é porque a maioria, assim, dos cânceres, eles são descobertos já em estado de metástase. É tardio demais, né? Então, ainda se tem um diagnóstico muito tardio. E se a gente passa para fazer uma mamografia a partir dos 50 anos…
aí que vai ficar mais Esse diagnóstico difícil ainda. tardio, será que não tá ligado a pessoa procurar o médico só depois que tá sentindo muita dor? Sim. Ou então, às vezes, vai no médico, o médico faz um exame que não faz um exame correto e não percebe. Tá ligado o que você acha? Acredito assim, que a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Né? A gente acha que vai acontecer com o vizinho, com outra pessoa, mas nunca com a gente, né? Então, muitas das vezes, o câncer, ele é assintomático. Pouquíssimas vezes ele é assintomático. Então, às vezes o paciente ele tem ali uma perca de peso, às vezes o paciente ele sente algum desconforto. É porque cada câncer, ele tem os sintomas, né? Por exemplo, né, quando a gente vai falar do câncer de mama, às vezes a mulher na palpação ali no autoexame, que é importantíssimo, porque a maioria das pacientes, elas descobrem no autoexame. Então é importante ali de mês em mês dar uma Todos os papadinha, meses, né? O autoexame, ele salva vidas. Ele salva vidas porque você conhece a sua mama, você tá ali, né, fazendo a palpação, você sentiu alguma coisa diferente, é o gatilho para você procurar. Se você não faz esse autoexame, você só vai descobrir quando a sua mama começa a ficar vermelha, endurecida, que aí já é um sinal, um pouco, né? que já é um sinal de que a doença ela tá um pouco maior. Então, ainda quando você não sente dor na mama, então ela pode estar milimétrica, né? O nódulo pode estar milimétrico. Então, você faz aquele autoexame ali, né? Então, você pega. O que acontece? A gente sempre associa, às vezes, algum sintoma a outra coisa, né? Por exemplo, quando a gente fala de câncer de intestino, o principal sintoma é diarreia. Mesmo? Diarreia persistente. Só que aí Tem sangramento, mas é uma diarreia. Normalmente é só às vezes tem sangramento, só que não é visível. Aí você faz aquele exame de... Aquele sangue lá, o exame de sangue oculto lá, e aí dá que tem sangue, só que às vezes não é visível, tá? Então, assim, o paciente principal, o sintoma que ele fala é que ele tem diarreia. Ele fala, eu procurei o médico porque eu tô com diarreia há muito tempo e não melhora. Aí você pensa assim, é uma intolerância à lactose. Ou então eu comi o que eu comi. Eu comi errado. Eu tô com uma virose. É outra coisa. Então você nunca acha que é aquilo. Nunca acredita que é um câncer. Isso, né? Então, o câncer de próstata, às vezes a pessoa, ela tem ali o jato da urina, perdeu aquela força, né? Então, assim, a pessoa relaciona, é normal pela idade, às vezes, né? Eu nem tava com tanta vontade. Sente uma dor específica. Isso. Aí, quando o paciente ele sente dor, aí ele pula. Fala, nossa, tem alguma coisa errada, eu vou procurar um médico. Só que aí, às vezes, essa doença já tá um pouco mais avançada, porque causou dor. Porque o que causa dor, né? É o tumor, quando ele tá maior, ele comprime nervos, ele comprime estruturas, porque não era pra ele estar ali. Então, é onde ele causa dor, né? Então, assim... É claro que assim, não é tudo que a gente sente que é câncer. Acho que a gente não tem também que ser... pirado. Isso. Né? Mas assim, um sintoma diferente que está persistindo, você tem que investigar, né? Uma dor persistente ali, que ela some, aparece. Isso, não, assim, dor não é normal. Não é pra ninguém ter dor, né? Mas assim, se você tem uma dor, ela está persistente. Por exemplo, a gente sente uma dor em algum lugar. Você toma um medicamento, né? Todo mundo vai lá, se automedica, toma um remedinho que tem costume pra dor. Aquela dor persiste, você tem que investigar. Tem que tipo, ir, né? não, por que você tá doendo? Não, pode ser outra coisa. Só que pelo menos você vai saber o que está acontecendo. O que acontece na prática, que a gente vê, é o paciente, ele já sente um desconforto há algum tempo. E outra coisa que eu queria falar que é muito importante. A pessoa se automedica e também por conta da correria do dia a dia, a pessoa se deixa pra depois. Sempre. Não, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da casa. E aí... Eu falo isso porque hoje a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? O maior perfil de tratamento na minha clínica é o câncer de mama, o que a gente mais atende hoje em dia lá, né? Não é à toa que é o segundo, né? Então, o que a gente vê é que aquela mulher... Tem até um caso que eu queria compartilhar com vocês sobre um paciente que tá tratando com a gente, assim, que a história dela foi muito, assim, muito triste. Ela contou pra gente, assim, e a gente ficou todo mundo, assim, muito tocado. O marido dela teve câncer no intestino. E aí, ela acompanhou todo o processo de tratamento do marido dela. E ela tinha sentido um nódulo na mama. Só que ela... Durante esse tratamento do esposo. Só que ela falou, não, eu não vou... Eu tenho que cuidar dele agora. Cuidar dele agora. E aí, ela acompanhou, o tratamento foi muito longo.
E aí, quando ela foi… Depois que terminou o tratamento dela, ela falou, não, agora eu vou correr atrás, a doença dela já estava metastática. Então, ela tá tratando com a gente, mas assim, é uma doença muito mais complicada agora, mais difícil de tratar, que requer mais tempo, né? Já tem sintomas, né? Ou seja, pensando nos outros, ela gravou o quadro aí ela dela, falou, né? Ela falou, não, mas eu não tinha como eu cuidar de mim e cuidar dele ao mesmo tempo. E aí ela foi… Nossa, padeceu, Sim, né? então assim, ainda que a vida da gente hoje em dia seja uma vida muito corrida, a gente tem que parar pra se olhar. A gente precisa dar essa atenção pra gente, né? Nossa, é muito importante você falar isso, porque assim, a gente vive no automático, né, Denise? Sim. Eu sei que a sua vida é como a minha, corrida quanto a minha. E assim, a gente não para, tipo assim… Às vezes nem 10 minutos para tomar uma água ali que é necessário para a vida da gente, né? Então, assim, se priorizar não é egoísmo. Ser né? egoísta, Porque é verdade. Pra você cuidar do outro, você precisa estar bem. Isso. Né? Então, Verdade. assim, pra que uma prova maior de amor pelos seus filhos ou pros seus entes queridos, né? Que é você se cuidar pra estar bem, pra cuidar do outro, né? É verdade. Você precisa estar bem. Senão você não consegue ajudar de forma efetiva, né? É verdade. Então, a gente precisa ter esse olhar, assim, de… Quando o paciente ele vai começar o tratamento, eu falo bastante, assim, que não só o câncer, mas qualquer doença avançada, ela te obriga a desacelerar. Ela te obriga a parar e se olhar. Porque muitas das vezes a pessoa ela não consegue trabalhar, né? Você até tinha falado sobre isso. Algumas, elas continuam trabalhando. Não, Denise, se eu parar de trabalhar assim, eu vou ficar louca. E aí, tem gente que trabalha e manda bala. Tem gente que já não consegue, que prefere ficar mais quieto. Então, assim, ainda que a pessoa continue trabalhando, mas assim, a vida desacelera, a rotina muda, né? Então, se você é uma pessoa que não tinha tempo pra se cuidar, você vai precisar se cuidar agora. Então, assim, é muito melhor a gente cuidar aí de forma preventiva do que ter que começar depois de forma remediada, né? Então, a gente precisa ter esse autocuidado, porque se não for por bem… Vai ser por mal, a gente vai ter que né? se cuidar de uma outra forma que não é a forma que ninguém gostaria, né? A gente não precisa esperar adoecer pra se cuidar, né? Na verdade, deveria ser ao contrário, né? Aí, assim, eu vejo esse começo de ano agora, todo mundo naquela pegada, né? Dieta, academia, pá, pra ficar magra, vou botar o shape até o final do ano. Só que assim, o olhar não tem que ser só questão física, né? Não é só estética. A gente tem que começar o ano aí com o pensamento de mudar os hábitos. Porque da mesma forma que existem as causas, os fatores que causam câncer, existem os fatores que protegem a gente do câncer. Que é uma alimentação saudável, que é uma prática regular de atividade física, se manter no peso adequado, né? Cabeça, né, Denise? Como nós falamos uma mentalidade aqui… tranquila, né? Até conversávamos aqui na cozinha tomando um café antes, né? E assim, se permitir algumas coisas algumas vezes, né? Porque eu acho que a mentalidade da gente também leva muito A em vida conta. saudável, ela também tem os momentos de diversão, de fazer o que você gosta. Quando o paciente ele começa com a gente, né? Aí às vezes ele chega assim com aquele pensamento: nossa, eu vou cortar tudo. Vou cortar açúcar, vou cortar isso, vou cortar aquilo, e não vou fazer mais isso. E assim, tudo que é extremo não é legal, né? Não é bom. Então assim, eu falo, não precisa cortar o açúcar, né? Mas assim, diminui, né? Então assim, não precisa… Ai, nossa, nunca mais eu vou sair pra uma festa. E não é assim, sabe? Tudo na dose certa faz bem. E pro paciente também. Eu falo, às vezes a pessoa quer se isolar do mundo quando tá tratando. E não é, a vida continua. Então a pessoa ela ainda tem que se permitir viver e fazer as coisas que ela gosta durante o tratamento. Ah, você quer ir no aniversário de alguém que é importante? Vai no aniversário que é importante, sabe? Se isolar, sumir do mundo, sabe? A gente tem, assim, quando você tá vivendo aquilo ali, é uma coisa muito profunda, né? Só que a vida continua. E a pessoa, ela tem que… não tem que se perder de si, sabe? Não tem que se privar, ela né? ainda… esses dias eu tava conversando com uma amiga minha, a gente tava falando sobre isso. Você não deixa de ser você porque você tem uma doença. Você está passando por aquela doença, né? Então, assim, tem pessoas que elas se olham no espelho e elas não se reconhecem mais. Mas você não deve se perder de si, entendeu? Você tem que lembrar o que é importante pra você, das coisas que você gosta. E é importante essa pessoa continuar fazendo as coisas que ela gosta, e é importante. Claro que algumas coisas, assim, dentro, né, do possível
e que não comprometa a saúde da pessoa. Às vezes vai ter algumas restrições. Sim, existem algumas restrições. Mas assim, aí a gente tem que achar o meio termo do que é importante pra pessoa, né? O que faz sentido pra ela e o que não atrapalha o tratamento. Mas assim, se isolar e querer fazer coisas... Esses dias pra trás, uma paciente chegou e falou, ó, a partir de agora eu não vou cortar o glúten, vou cortar não sei o quê, vou cortar o açúcar, não vou comer isso, não vou comer mais aquilo. Aí eu falei, nossa, mas o que você vai comer então? Porque você cortou tudo, né? E assim, eu falo muito da alimentação porque tanto pro paciente durante o tratamento, a alimentação é importantíssima, né? Então, assim, a gente percebe que o paciente ele tem uma tendência a perder muita musculatura, perder massa magra. Então, ele tem que comer bem mesmo, porque senão ele vai perdendo a musculatura. Não se privar, né? Sim, então, aí às vezes o povo fala, o açúcar alimenta o câncer. Gente, não tem nada comprovado. A relação que tem é que a pessoa que consome muito açúcar, ela está sobrepeso. E a pessoa que tem sobrepeso, ela tem uma maior disposição, né? Então, se você corta o açúcar, o que as nossas células, tanto as boas, né? No caso das boas, o que elas usam pra você conseguir trabalhar e fazer as coisas? Elas usam como fonte de energia o carboidrato, né? Então, assim, se você corta o açúcar, se você corta tudo, as suas células boas também não vão ter energia pra trabalhar. Então, como que você vai lidar com aquela doença se você tá cortando fonte de energia? Então, você tem que priorizar mais saudáveis. Mas um bolo, por exemplo, a paciente fala, nossa, eu queria comer um bolo, mas eu não vou comer porque tem açúcar. Cara, não dá pra comer um bolo todo santo dia, né? Mas um dia que você tá com muita vontade de comer, não tem problema. Então, todo o extremismo faz mal. Aí você vê umas dietas aí na internet, por isso que eu falo assim, questão da internet, a gente tem que ficar muito ligado, porque tem informação muito boa, mas informação muito ruim. Aí inventam as dietas mediterrâneas, dieta de não sei o que lá. Tem ano que é bom o ovo, tem ano que não é bom. Desintoxicar fígado. Uma vez uma paciente chegou lá e falou assim pra mim, não, eu comprei um curso de uma nutricionista na internet, que é um detox, é só dieta líquida, que eu vou desintoxicar meu fígado pra fazer a quimioterapia. Aí eu falei, você deu uma olhada. Eu falei pra ela, não, isso não vai funcionar. Eu falei, você conversou já com o doutor sobre isso? Não. Eu falei, então você vai conversar com ele sobre isso, porque isso não existe. Você precisa comer comida, carne, arroz, batata, fruta, verdura. Né? É isso, comida de verdade. É isso que sustenta, não é? Aí ela foi, conversou com o doutor falou, não, você é pra parar com isso. Não existe isso, não. Então, assim, sem extremismos. Por isso que é importante, assim, a gente pegar as informações que tem assim, com pessoas confiáveis, né? Porque senão a pessoa ela entra num mundo assim e fica tudo mais difícil do que deveria ser. Gente, nós estamos aqui com a Denise, nós ficaríamos aqui 2 horas conversando, não é verdade? É muito assunto, hein? Muito assunto, muito bom de falar. Passa uma paz de espírito pra gente maravilhosa. Acho que você tá no lugar certo, de verdade, viu? Eu quero agradecer a sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem aí, nesse finalzinho do programa, para aqueles que estão nos ouvindo, que precisa desse tratamento, ou que conhece alguém que está passando por esse tratamento. Deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Primeiro, só queria concluir trazendo um dado, né? Que 1 a cada 5 pessoas vai ter câncer. Mesmo? Isso. 1 a cada 5 pessoas terá câncer. Gente, mas o número é gritante, uai. Só pra você ver. Deixa eu só confirmar aqui, que eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui. Só pra trazer os números pra vocês verem, assim, o tanto que é sério isso. Tem... Até 2030, 709 mil novos casos de câncer vão ser diagnosticados. Gente, 5 anos. Por que tá levando a isso, Denise? É porque assim, os fatores do câncer... O câncer, ele não acontece por uma causa. Ele é uma doença multifatorial. Então, quando o paciente chega, você vai fazer a anamnese do paciente, você vê que ele tem um monte de fatores de risco, tá? E a maioria são fatores externos, que estão relacionados aos comportamentos que a pessoa tem. Álcool, tabagismo, sedentarismo, alimentação errada. E existem também os fatores internos, que são mutações genéticas, que tem a ver com a imunidade do paciente. O que acontece com essa mutação genética aí? Existem pessoas que têm algumas mutações genéticas que elas colocam a pessoa mais sensível aos carcinogênios, que são essas, por exemplo, a radiação, a poluição. Aí você fala assim pra mim, nossa, fulano fuma a vida inteira e não teve câncer. Aí teve um outro fulano que fumou muito menos tempo e teve câncer. Ou que nunca fumou também. Às vezes aquela pessoa
tem alguma mutação genética que deixa ela mais predisponente ao Mais carcinoma. propensa àquilo, Então, né? por isso que ela teve e a outra pessoa que fumou a vida inteira não teve. Então, assim, é uma somatória disso que causa o câncer. Então, assim, às vezes você vê assim que a pessoa ela quer achar um fator isolado. Muito Não difícil tem. se encontrar uma pessoa que não tem muitos fatores de risco, né? Então, assim, com esse dado de 1 a cada 5 terá câncer, então se você não for um paciente oncológico na sua vida, você vai conhecer alguém que é. Então tem que ficar atento. Sim, então a mensagem para o paciente que está passando por essa jornada aí é que ele precisa encontrar profissionais que se comprometam, né, em ajudá-lo, né, que não trate só o câncer dele, mas que trate as necessidades dele de forma individual, porque cada pessoa é única e precisa de um atendimento diferente, né, que ela não se perca nessa jornada, né, que ela consiga se olhar no espelho e se reconhecer, que ela se cuide com amor, né. E para as pessoas que não têm câncer, mas que conhecem alguém, que não sumam dessas pessoas, não se afastem. Acolham, né? Porque a gente vê um relato, assim, que os pacientes às vezes reclamam muito que as pessoas, elas somem. Ai, não, eu adoeci, todo mundo se afastou de mim. Então, assim, não se afaste. A pessoa que você gosta, ela não deixou de ser ela porque ela está passando por aquilo. Então, ela ainda é a pessoa que você conhece. Então, assim, mas eu não sei o que falar para ela. Eu acho que você tem que entender que nada que você falar vai mudar o que tá acontecendo. Né? Não existe frase feita, pronta pra você falar que vai resolver todos os problemas. Mas é importante você, às vezes, falar que você tá ali pro que ela precisar. Então, assim, se você pode levar... Olha, você precisa de companhia pra fazer tal exame? Então vai lá, acompanha a pessoa. Ser companheiro, Você né? quer tomar um café? Porque a pessoa, não é porque ela tá vivendo aquilo ali, que ela vai falar só daquilo ali 24 horas, não. A pessoa, ela quer falar sobre outras coisas. Então, assim, não afaste das pessoas que estão passando. Pelo contrário, dê apoio. Se mostre disponível e fale, olha, eu tô aqui pro que você precisar. Porque esse apoio, isso faz toda a diferença. Porque, assim... Existem os pilares para a pessoa passar bem. Que é ali uma alimentação saudável, né? Você ter ali uma prática de atividade física. Só que você ter uma rede de suporte, isso é muito importante. Então, rede de suporte não é só família. São as pessoas que se importam com você e estão ali para te ajudar. Então, assim, se você conhece alguém que está passando por isso, sabe? Ajude, dê apoio, sabe? Acompanhe essa pessoa, às vezes, no exame. Resolva alguma burocracia que, às vezes, ela não pode resolver naquele momento. Né? E que a gente tenha mais empatia e compaixão aí pelas pessoas que estão vivendo essa fase delicada da vida. Gata, muito obrigada. Você é maravilhosa, viu? Obrigada. Fala super bem, passa uma paz pra gente enorme, não mas é verdade? Mas falar do que a gente gosta, né? É fácil. É muito fácil, é verdade. Um beijo pra você, obrigada e até mais. Beijo, Beijo, galera, até mais.